Olá pessoal, nosso tema de hoje é sobre dano ambiental, um tema aparentemente simples, mas que tem algumas pequenas observações que merecem reflexão. A começar pela definição. Dano ambiental muitas vezes é confundido com a própria atividade lesiva, outra hora com os efeitos dessa atividade lesiva. Nessa segunda perspectiva, parece tecnicamente mais correto, nós falarmos em consequências ou efeitos adversos causados por uma atividade, por um empreendimento, por uma conduta, por uma situação. E quando eu digo situação, é porque o dano ambiental, embora para o nosso interesse seja o dano ambiental antrópico, ele pode ter uma origem não antrópica. Mas fiquemos com isso, é uma consequência adversa dos recursos ambientais. Lembrando que recursos ambientais pode e deve significar algo além do próprio recurso natural. É também um recurso natural, mas contempla elementos culturais e elementos artificiais, por assim dizer. Então, tudo isso integra um conceito mais amplo de dano ambiental. Vocês têm uma definição de dano ambiental na 6938, no artigo 3º, falando lá de degradação da qualidade ambiental e falando de poluição. Então, é uma definição legal, não é das mais precisas, mas vocês têm que ficar atentos, sobretudo nessa primeira fase, ao que diz o artigo 3º da 6938. Acho que mais importante e que eu tenho que chamar a atenção de vocês para as características do dano ambiental. Vocês estudam em responsabilidade civil, enfim, o dano ele está ali presente, então é um tema relativamente bem discutido, bem aprofundado, mas o dano ambiental tem algumas peculiaridades se comparados a outros danos. O primeiro lugar é a quantidade de vítimas. O dano ambiental ele é plurissubjetivo, até porque nós estamos falando de um direito difuso. Então, portanto, também é um dano difuso, primariamente um dano difuso. Ele pode ter, e aí é uma classificação que vocês encontram, um aspecto individualizado. O dano ambiental ele pode e quase sempre provoca efeitos sobre indivíduos particularizados. E aí é o que alguns autores chamam de dano por ricochete ou dano individual. Mas o aspecto mais relevante, no entanto, do dano ambiental, repito, pela própria natureza do bem em causa, é a sua plurissubjetividade. É o número de vítimas, ou como alguns gostam de dizer, a pulverização do número de vítimas. O segundo aspecto tem a ver com tratar-se de um dano dinâmico. É um dano dinâmico no sentido de que muitas vezes ele alimenta o próprio dano e agrava esse dano. O aspecto de que uma dada fotografia, um dado instantâneo sobre um dano, um diagnóstico de um dano neste exato momento, provavelmente não será o mesmo do dano daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, porque ele possui uma dinâmica interna que pode ser para pior, mas lembremos que a própria natureza tem uma capacidade de resiliência e de autorregeneração e, pelo menos em parte, ela pode já começar a apresentar respostas ao dano. Então, uma segunda característica muito importante esse aspecto de ele não ser estático, de o dano estar sempre
se desdobrando, adquirindo características novas, etc. E isto é tremendamente importante para efeito da valoração, que é uma outra característica do dano. Não é? Pela própria natureza, ele é tremendamente difícil a sua valoração. Há critérios, há toda uma econométrica para fazer isso, mas se você pensa como um bem individual, se você pensa nas interações mais complexas das relações ecossistêmicas, fica claro que esse cálculo é sempre um cálculo aproximado. E por conta disso você tem o aspecto da difícil reparação. A rigor, nós dizemos sempre que o dano ambiental ele deve ser reparado, e o dever de reparação é na íntegra, é um dever de reparação total. Bom, isso é um comando normativo, isso é um aspecto que se impõe ao empreendedor, mas quando a gente olha, ou ao causador do dano, mas quando a gente olha para o próprio conceito de reparação, nós começamos a ver que, olha, é muito complicado nós pensarmos em em utilizar uma área degradada e voltá-la ao status quo ante. Na verdade, quando nós pensamos em um componente que seria o ideal da reparação integral, que seria a restauração, nós sabemos que isso é impraticável. Por mais que você faça o replantio, por exemplo, das mesmas árvores que foram cortadas, dependendo da extensão desse dano, você não recupera 100% das funções ecossistêmicas. Você tem um impacto, por exemplo, no fluxo gênico, um impacto até mesmo em migrações de espécies que sofrem uma descontinuidade, etc. Então, a ideia de, poxa, é possível voltar 100% à situação anterior, do ponto de vista técnico e prático, é praticamente inviável. O que se faz e o que se busca é buscar uma situação de reparação o mais possível a uma situação funcionalmente equivalente. O que isso quer dizer? Que você tenha o que for possível de restaurar das funções ecológicas e o caráter mesmo substitutivo de algumas que são irreparáveis. Pois bem, é por isso que muita gente utiliza a palavra, e a própria legislação, recuperação. Não é? Porque a ideia é que não é propriamente uma restauração, é uma recuperação para uma situação mais próxima possível da situação anterior. Não é? E é curioso quando você... curioso não, é uma atenção quando você olha para a lei do Snook, e a lei do Snook, ela dá bem a entender para essa dimensão prática da reparação, que ela fala da recuperação ambiental, como uma restituição dos sistemas, ou do ecossistema, ou da população silvestre degradada, a uma condição não degradada. Então, a ideia é essa, assim, está degradada, nós voltamos à situação não degradada. Mas veja, não é voltar exatamente, até porque, como eu disse, tecnicamente quase impossível, não é? Admite-se até que em uma condição diferente da original. Não é? Olhem lá a lei do Snook, vocês vão encontrar esse conceito de recuperação. Ao mesmo tempo, há a ideia de que essa busca da recuperação, não é, o mais possível a uma situação mais próxima à anterior, leva também uma distinção que vocês encontram na literatura entre a reparação direta,
do dano, ou reparação in situ também, como é chamado, nesse sentido de você buscar uma recuperação à situação mais próxima possível, a uma equivalência de serviços e funções ecossistêmicos, né? É para isso que tem os tais PRADs, né? Que são projetos de recuperação ambiental de áreas degradadas. Os PRADs, eles têm que ter um esforço técnico muito grande, tem que expressar esse esforço técnico, no sentido de tornar aquela área degradada, como diz a lei do SNUC, em área não degradada. E aí, de novo, esta ideia de que nós temos que identificar que funções não são passíveis realmente de recuperação. Não é? Nem falamos mais de restauração, mas sim de recuperação. O aspecto que acaba tendo sempre um resíduo, por mais que você busque a recuperação, não é? Nas proximidades do que era, né? O ambiente não degradado, há sempre um resíduo que você tem que aquilatar para um segundo componente da reparação, que é a chamada reparação indireta ou reparação ex situ, que tem a ver com aquelas funções ecossistêmicas que não são passíveis de recuperação. E aí você adota outras modalidades, né? A modalidade que vocês mais conhecem é a compensação. Então é feita uma compensação por meio de um replantio, por meio de outras medidas que eu pessoalmente, e a legislação também indica nessa direção, falam como preferíveis, né? Que é uma compensação utilizando do bem ambiental, reparando, restaurando algum outro espaço que se encontra degradado, mas dentro de um cálculo, de uma métrica que compense aquele dano que não foi reparado no sentido direto. Então, esta é a figura da compensação. A compensação, digamos assim, in natura. Se não for possível esta compensação in natura, ou se ela mesmo in natura, quer dizer, por meio de um replantio, por meio de, por exemplo, de criação de uma unidade de conservação, ainda tiver um resíduo, daí você passa para a compensação financeira. É possível já a compensação financeira? Bom, alguns órgãos ambientais admitem. Pessoalmente, entendo que o sistema jurídico constitucional do ambiente requer uma compensação com bens ou recursos ecológicos, tá? Essa distinção é importante, pode ser cobrada de vocês. Portanto, guardem bem essas características, né, do dano ambiental ou do dano ecológico. O número de vítimas, né, esse caráter dinâmico, a difícil reparação, a difícil valoração. Como última observação, a penúltima, sobre o dano, é só lembrar que vocês encontram uma distinção na literatura, e vocês têm que guardar isso para a prova, que pode ser exigido já nessa primeira etapa, que você, eu disse que o dano ambiental, ele se projeta muito mais como um dano coletivo, mas também tem um componente que é individualizado. Alguém, um ribeirinho, por exemplo, você tem um dano ao rio, você tem um dano, portanto, de caráter difuso, mas aquele ribeirinho em particular, ele foi afetado. Então você tem os dois componentes. Por isso que a literatura faz uma distinção. Ele é coletivo, que é o caráter mais destacado,
ou ele é individual e, como eu disse, é o chamado dano individual reflexo ou por ricochete. Agora, o que me interessa acrescentar, o que há pouco eu comentava, é que o dano ecológico e coletivo, ele costuma ser classificado em puro ou impuro. Tá? Não gosto muito da dicotomia, mas vocês encontram isso, pode se cobrar de vocês. O puro é quando o dano diz respeito à própria natureza, aos ecossistemas, né, afetados, são impactos adversos ao ambiente natural. E quando nós falamos em um dano ambiental em sentido amplo ou impuro, até melhor do que impuro, mas enfim, você diz que há outros componentes que não só o natural envolvidos. Por exemplo, uma atividade que afeta um patrimônio cultural. Então, a literatura chama isso de dano em sentido amplo. Então, basicamente, eram essas considerações. Eu disse que faltava uma... tem a ver com uma pequena distinção que deve haver entre reparação e sanção. Sei que vocês sabem isso de cor, mas é importante lembrar. Quando a Constituição fala no 225, parágrafo 3º, que as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da reparação ou do dever de reparar, não é para mostrar um pouco aqui. A reparação, ela envolve a própria existência do dano, ou, como muitas vezes a gente encontra na literatura, aliás, o próprio IBAMA dá esse tratamento, quando há um impacto negativo de uma determinada atividade, e esse impacto negativo, ele foi autorizado, ele foi licenciado, o IBAMA evita chamar isso de dano, chama de impacto, ou de atividade impactante, ou de impacto não mitigável. Na verdade, é um dano. É um dano, porque se nós pensarmos que o dano é a consequência negativa de uma conduta, de uma atividade, aquilo é um dano. Você pode dizer, é um dano previsto, é um dano lícito. Né? E, portanto, este dano lícito, né? Este, digamos, impacto não mitigável, ele é e deve ser reparado. Então é lícito, foi licenciado, foi autorizado, etc. Ok, mas tem que reparar. Tá? A atividade ilícita, aí ela mantém, evidentemente, este dever de reparação. Tá? E associado a esse dever de reparação, você tem o poder ambiental sancionatório, né? Por meio tanto das sanções penais quanto das sanções administrativas. Mas é preciso ficar bem atento a isso. O dever de reparar, seja, entre aspas, por dano lícito, seja por dano ilícito. Né? A sanção, claro, né? Tanto a penal quanto a administrativa, se aplica ao dano ilícito. Parece uma contradição em termos, mas vocês entendem bem, e daí a importância da definição dos conceitos. Obrigado, espero ter ajudado.